arte da oração. Muitas vezes nós tentamos resolver as desordens das nossas famílias, as desordens que nós temos dentro de cada um de nós, da nossa forma. É verdade ou não é? A gente tenta fazer do nosso jeito e planeja e acha que vai dar certo, e os problemas familiares continuam, os conflitos emocionais continuam, os desgastes no casamento, os desgastes nas relações de pais entre filhos continuam, de filhos entre pais, as crises internas. E aqui a gente precisa ser sincero, entrar lá dentro da nossa casa e ver quem é quem na fila do pão, né? Porque às vezes a gente pode até julgar o outro, não é fulano, não é assim, não, meu marido é assim, minha mulher é assim, não. E o convite de Deus é para a gente olhar para nós mesmos, para a gente começar a mudar aquilo primeiramente que está dentro de nós. A mudança começa em mim, e isso é uma verdade plena. Quando a gente começa a mudar, a gente não bate mais na ponta da lança, Deus vai fazendo o quê? Agindo no sobrenatural. Por isso que a gente precisa entender quais são as armas que o Senhor nos dá nesses tempos difíceis de ser família, onde a família sofre um ataque, onde cada membro da família sofre um ataque diferente. Sai de manhã, está um humor, volta de noite, já tem outro humor, né? Sai de manhã, às vezes falou tchau, bom dia, vai com Deus. Chega de noite, hostilidade. Estamos falando de coisas práticas. Graças a Deus, há muito tempo que Deus me chama nessa vivência com Ele. Então a gente já viu de tudo, né? E também a gente experimenta de tudo nas nossas famílias. Porque todo mundo nasceu de uma família. E a palavra do Senhor me revela que existe uma raiz. Vamos lá abrir Marcos 11. Abre sua palavra. Quem trouxe a Bíblia? Você já está 20 ao versículo 24. Amém? Fé em Deus e poder da oração. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhe Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Palavra da salvação. Mais claro do que isso, só se Jesus descer e desenhar, né? Ele está dizendo o quê? Tendes fé. Ele ordena, tendes fé. E depois ele vai dizer, tudo o que pedirdes vos será dado. Uma ordem e uma promessa que Deus nos dá para que a gente possa cumprir. E aí eu te pergunto, para que a gente faça essa reflexão hoje nessa palavra que o Senhor nos dá. Como está a raiz da sua casa? Como está a sua raiz enquanto filho de Deus, enquanto filha de Deus? A raiz da sua família. Como está essa raiz? Nós acabamos de ver aqui que o Senhor amaldiçoou a figueira. Por quê? Por que vocês acham? Porque ela não dava frutos. E aí a Bíblia faz questão de dizer que foi até a raiz. Não foi só as folhas, não foi só os frutos para poder ser os frutos, mas foi até a raiz. E quando eu rezava por essa palavra, o Senhor dizia isso, que nós precisamos amar a tal ponto Jesus e amar a tal ponto as nossas famílias, que a gente veja, tenha essa visão do Senhor de como está a raiz da nossa casa, a raiz das nossas famílias. Porque minha irmã e meu irmão, se você está nesse grupo de oração, é porque o Senhor quer usar você como instrumento de salvação na sua casa. Não adianta você cuidar que fulano podia estar aqui, ciclano podia estar aqui. Podia, mas não está. Quem está é você. Então é você que Deus quer fazer e revelar essas coisas que são segredos do Senhor. Eu achei maravilhoso o Daniel falar do amigo Jesus, porque o amigo, ele só revela segredo para outro amigo, é ou não é? Por isso que nós precisamos buscar essa intimidade, ser amigo de Jesus
qual o caminho e o que nós temos que fazer para viver aquilo que Deus nos pede. Não se iluda, você vive dentro de um combate espiritual. Você vive dentro de algo que há um ataque o tempo inteiro contra você, contra a sua família, contra tudo aquilo que pode dar frutos na sua vida. Aqui, da mesma forma que o Senhor amaldiçoa a raiz, vocês vão ver que Ele também abençoa quando a gente busca essa amizade com o Senhor, porque Ele vai te ensinar. Sabe por que às vezes a gente fica batendo a cabeça na parede? Bate a cabeça na parede que estoura, dá dor de cabeça e a gente não aprende, porque a gente não entra nesse secreto dessa amizade com Jesus. Porque a gente não entra na intimidade, a gente não para, a gente não escuta, a gente não reza. Dá aquela rezadinha básica que eu acho que está fazendo muito. Uma coisa é certa, todas as vezes que a gente se aproxima desse amigo Jesus, ele quer mais. E ele quer mais e a gente também fica com a sede dele. Lembra quando você está afastado do Senhor, quando você está em situação de pecado, ou quando você está afastado por alguma situação, você não sente saudade de Deus? Dá saudade de Deus, dá saudade de rezar na comunidade, dá saudade de vir à missa. E quando não sente mais isso, é sinal de perigo. Porque aí o outro lado do muro é o outro lado do muro. Já não é mais o lado de Cristo, né? Então aqui ele está dizendo para a gente, saia do natural. No natural, no material, você se cansa, você se frustra e você rompe. Porque você vai vivendo tanto no material que daqui a pouco você não consegue discernir mais o espiritual. Você vai vivendo tantos conflitos, tanto desgaste no casamento, e Deus falava claro sobre isso também, que muitos casamentos estão desgastados. Às vezes você está na igreja, você vê a mulher de um lado, o marido do outro lado, vem para a missa, mas não está resolvendo nada. Vem para a igreja, mas não está resolvendo, vem para o grupo de oração, mas às vezes não está resolvendo. Porque a gente precisa entrar na intimidade. E o inimigo de Deus, ele sabe que se ele desgasta o casal, se ele tira, aqui tem criança não, se ele tira a vida sexual do casal, se ele tira a vivência harmônica do casal, pronto, está implantada a semente. Porque uma mulher mal amada, um homem mal amado, o que acontece? Desestrutura toda a família, há uma desestrutura, né? E para aqueles que são solteiros, o Senhor também está dizendo, olhe para mim, porque o caminho eu vou te mostrar. Não tenha dedo podre, não leve maldição, que é encalhada, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Confie no Senhor e se aproxime do Senhor, porque Ele vai te dizer, esse é o caminho, esse não é o caminho. Tem receita que Deus dá para tudo na palavra, para tudo. Então é preciso ter fé, muita fé, e ter claro, estudar aquilo que o Senhor nos diz. A oração, gente, não é só um hábito religioso. Não é só, não é aquela coisa mecânica que a gente faz. A oração é como entrar mesmo nessa tenda, entrar nesse secreto. Porque o amigo fala, quando você tem um amigo que você quer contar alguma coisa, né, você não vai falar de qualquer forma, principalmente se for uma coisa sagrada. O Senhor recebe o seu sagrado. O Senhor recebe as suas dores, as suas angústias, as suas aflições, os seus sonhos, os seus propósitos. O Senhor realmente é o seu melhor amigo. E assim ele vai dizendo, a oração é uma arma espiritual necessária para toda a sua vida. Mas não esquece, você tem que sair do natural e passar a viver no sobrenatural. E é por isso que a oração vai ser a sua maior aliada. Porque só Deus vai poder falar com você aquilo que você não consegue ver. Só Deus vai falar com você aquilo que você talvez ainda não tem discernimento para ouvir, mas Ele vai te esclarecer. E vai ser em todas as áreas da sua vida. Na família, no seu casamento, aqueles que são casados e aqueles que não são casados, na escolha do seu estado de vida, na escolha da sua vocação, o Senhor vai trabalhar em toda a tua área. Na criação dos filhos, aqueles que têm filhos, na vida emocional e financeira. E aqui não é pregação de protestante, não. Aqui é o poder da oração agindo em todas as áreas da sua vida. Porque às vezes a gente gosta de dar uma misturada nas coisas. Mas não é. Não é falar somente da prosperidade financeira, mas é falar de uma prosperidade da abundância que Deus promete na palavra. Vida abundante. Às vezes a gente não toma posse das promessas do
Senhor. E é um desafio. Por experiência própria, eu digo. Às vezes a gente lê a Bíblia, o Senhor tem uma promessa e parece que a gente está louco. Não entende. Aí você tem que ler de novo, aí você tem que tomar posse. Vou ensinar vocês como ler a palavra. Tem que ler umas 3 vezes. Porque se você ler a primeira vez, você só... A segunda você está começando a assimilar. Na terceira é que Deus vai dizer, é isso, ô cantazinha. Né? Jesus às vezes está puxando de orelha a gente. E aí quando a gente entende a promessa, a gente fala, meu Deus, onde é que eu estava? Que já ouvi essa palavra e eu não entendia. É o nosso mover interior, é lá de dentro para fora. Né? Então, em todas as áreas da nossa vida. Sem oração, se você pode esquecer tudo, não esquece isso. Sem oração, você só reage. Está acontecendo um conflito familiar, você faz o quê? Reage. Está acontecendo um conflito no trabalho, você faz o quê? Reage. Na igreja, reage. Você só reage. Porque você está movido pelo seu interior que não está submetido ao Espírito Santo de Deus. Agora, quando você entra na oração, você começa a estar na condução do Espírito. E aí você começa a assumir um governo espiritual. Você sai da reação, que é o natural, e você começa a assumir o sobrenatural, que é o quê? Um governo espiritual. Paula, como vai ser isso na minha casa? Em tudo. Em tudo. Brigou com o marido? Oração. Brigou com a esposa? Oração. Está discutindo com o filho? Minha filha, tenda, secreto, oração. O menino está destemperado, está loucura no trabalho? Oração. Tudo é pelo poder da oração. Porque senão você só vai reagir. E você só vai amaldiçoar também. E só vai murmurar. Então não há gratidão, né? Porque você está só no impulso, no ímpeto de uma vida sem oração. E aí nós precisamos entender que não dá mais para ser um cristão desposicionado da fé e da vida de oração. Ah, qual é a sua religião? Católica. Mas como é que você vive sua vida de oração, sua intimidade? Já me encosta na parede assim, já viu? Um retiro, como é que você vive sua vida de oração pessoal? Né? Porque a gente fica até intimidado às vezes de falar certas coisas, mas o Senhor falou, minha filha, abre a boca e fala, porque é o testemunho real que a gente tem que dar. Eu falei, minha filha, tem que ver que eu rezo dentro do banheiro. Porque às vezes dá tempo, eu rezo dentro do banheiro, eu tomar banho, eu rezo, e eu no carro eu rezo, todo lugar eu rezo. Entendeu? E é isso, é você cultivar. Então você tem que ser um cristão posicionado. E há uma diferença, tá? Olha só, o cristão posicionado, ele ora antes de agir. Ele vai orar antes de agir. Até os carismáticos falam, quando alguém convida você e você é carismático, fala, olha, eu vou rezar, é que Deus fala, né? Esse povo reza pra tudo. Maria, coisinha dessa. Né? Às vezes a gente sofre até as críticas, mas é por quê? Porque a gente não quer cair na desobediência, porque se desobedecer quebra a cara. Tem discernimento espiritual. O cristão posicionado, ele tem discernimento espiritual, porque ele tem fé e vida de oração. Ele não vive pelo que sente, mas pelo que ele crê. Eu estou sentindo isso, mas será que isso aqui está alinhado com o que Deus quer? Eu estou querendo fazer isso, mas será que isso aqui tem alinhamento com a vontade de Deus sobre a minha vida? Com o novo propósito que eu estou fazendo depois que eu comecei a frequentar o grupo de oração Santa Clara? Né? Então a gente tem que começar a ver se está alinhado com Deus. Assume a autoridade espiritual. Quando você rezar agora, Jesus, toma posse, eu sou uma fracassada, mas tu é poderoso. E você tem que puxar lá de dentro, e se não puxar, a vozinha fraca vai vir. O medo, e alguém falou do medo aqui, o medo, ele está aí para isso mesmo. Ele está fazendo para a gente ter um sistema de fuga, mas tem hora que ele está para assolar você, para pisotear você. Então você tem que começar a romper dentro de você. É dentro de você lá na sua casa. Eu queria orar em línguas, mas não sei orar. Vai fazer as coisas, tá? Minha filha, daqui a pouco é sobrenatural. O Espírito Santo vai vir. Você não precisa nem ter muito a acreditar muito. Às vezes você nunca nem leu lá dos 2. Mas Deus é maior. E Deus vai fazer porque você se colocou como uma cristã posicionada que deseja, né? E perseverar. Porque vai aparecer milhões de coisas para você não perseverar. Mas você vai perseverar. Aí vem o cristão disposicionado. Vive no automático, não reza. O que dá, ele faz, o que ele sente, ele reage, e assim ele vai vivendo a vida. Só ora quando tudo desmorona, é o desesperado, é a porta do desesperado.
pega é o desânimo. Tudo desanima. Eu já falei aqui num outro momento sobre esse ataque espiritual que vem para desanimar. Porque se Deus te deu o ânimo, a vida, o viver, o que o diabo quer? Desanimar você, tirar a alma, desalmar você. O desânimo é isso, ele desalma você. Já viu como você muda o semblante? Como você cai? Como que aparece um monte de dor de coluna, dor de perna, dor de tudo aparece? É o desânimo. Nós precisamos estar atento, vigilante, é uma questão desposicionada. Não sustenta a constância espiritual. Vocês estão de parabéns, porque aqui eu já vi essas caras várias vezes. Toda segunda-feira está uma grupo de oração. Vai ter aquele que vem uma segunda-feira, vai vir em 2028. Vem na missa num domingo, passa 5 meses sem ir na missa, vai vir, vai para o PSP, voltou. Parabéns. Porque a gente precisa ter o quê? Constância. E essa constância vai depender da sua perseverança. A maldição da figueira retrata a autoridade espiritual de Jesus. O que não dá fruto, sem vida, sem verdade, é cortado pela raiz. Não tem negociação, não tem rompimento. Não tem acordinho, igual às vezes a gente quer fazer. Quando você vê o mal espreitando, a raiz maléfica, você já tem que cortar, porque você já entendeu que existe um princípio que te norteia, valores que te norteiam. Então você não pode negociar. E às vezes você vai querer fazer isso, porque o inimigo é sujo. Você tem que perguntar, está alinhado com Deus? Essa decisão está alinhada com Deus? Senão, corta o mal pela raiz. Lá na sua casa, está aparecendo coisa lá que não é de Deus. Está entrando coisa pela televisão, pelo celular, pelas portas. Aí você já tem que começar a usar a autoridade espiritual. Não, isso aqui não é de Deus, aqui eu não quero, né? Então, não alimentar a raiz do mal. Quando você alimenta sua fé, a sua vida de oração, a bênção de Deus chega. Por isso que eu disse, a mesma boca que amaldiçoa é a mesma boca que abençoa. Não é que o Senhor faz uma barganha, mas a fidelidade atrai o coração de Deus. A nossa fidelidade, a nossa entrega atrai o coração de Deus. Que são receitas bíblicas de toda a vida, gente. Então, a graça de Deus é você buscar, e ela vai começar a ter efeito na sua vida. Eu tenho certeza que você teria testemunhos para contar de momentos da fidelidade com Deus, da perseverança com Deus, e Deus já começou a agir sobrenatural na sua família, na sua casa, nas suas realidades. Algumas coisas que são comportamentos, padrões, coisas que estão enraizadas na nossa família. Você que está aqui hoje no grupo de oração recebendo essa palavra, tem que chegar em casa e fazer uma análise, detectar quais são os padrões que estão repetidos lá, os comportamentos que estão repetidos, que são maus, que fazem mal para a família. E aí você vai fazer o quê? Orar. Jesus quebra, Jesus toma conta, eu não dou conta, mas o Senhor dá conta. E a gente começa a realmente colocar a palavra de Deus em efeito sobre a nossa vida. E depois de tudo isso que Deus mostrava para nós, Ele falou assim, agora eu vou dar para vocês a receita do Masterchef da vida de oração. Que vocês vão viver assim, se você viver essa palavra, você vai ter receita para combater tudo aquilo que for raiz má e ataque que venha sobre a sua família. Vamos lá, Efésios 6. É a lança. E o Senhor ainda quer dar mais. Ele está dizendo assim, finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Ele está dizendo que revestir da armadura de quem? De Deus. Não é a nossa. Não são nossas habilidades, nossa inteligência, nossa capacidade, nossos dons. Não. É a armadura de Deus. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Ele está dizendo assim, gente, é só um pessoal que faz um malzinho, esse pessoal que gosta de fofocar, que gosta de falar dos outros, é só um malzinho, gente. Ele está falando isso? Ele está dizendo que não é contra homens de carne e sangue temos que lutar, mas contra principados, potestades, príncipe deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Dá até medo de você ler.
manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ele está dizendo que você vai fazer tudo isso e vai ganhar vitória? Que vai vencer imediatamente? Ele está dizendo que você vai o quê? Resistir. É resistência. E continua. Manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Aí choveu, você já abalou. Alguém falou uma palavra para você está servindo ao Senhor e está lá se consumindo, ai amiga, você é muito feio, assim, já nota um defeito em você já fica abalada, já fica depressão, vou sair da igreja, vou mais participar daquele grupo de oração, porque na hora que eu fui lá na acolhida, não me acolheram direito. Abalou fácil demais, né? E o Senhor está dizendo, inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingida com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar os dardos inflamados do maligno. O que eu comecei a dizer para vocês? Que era o escudo da fé, né? Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Essa é a estratégia que Deus está dando para você hoje, para toda a vida em todas as situações. Se reveste. Quando a gente rezava no núcleo, a gente via esse soldado com um escudo, com a lança, labareda de fogo, preparado, posicionado para viver esse combate. E eu te convido a ficar de pé, porque nós vamos